Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Bem-vindos à segunda oficina do Plano de Saneamento Básico de Sarapuí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ellen, eu faço parte da equipe técnica de mobilização social aí do consórcio Cobrap-MI, né? Que está responsável por esse processo de revisão do plano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, e a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente hoje, né, participando com a gente. E eu queria dizer que esse evento ele vai ter um caráter mais participativo, né? Nós vamos apresentar para vocês aqui uma síntese do documento que já foi enviado, né? E aí a gente vai ter a oportunidade para a gente estar conversando melhor sobre ele, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuições, né? Para que vocês possam nos apoiar aí. Eu vou pedir a Ana Flávia para colocar um slide, Ana, por gentileza. Antes da gente dar início, eu gostaria de apresentar para vocês aí os recursos aí da plataforma que a gente vai estar utilizando aqui hoje, né? Que é o Teams. Eu não sei se vocês já conhecem, já têm experiência aí com essa plataforma, né? Nós temos aí os ícones, que é esse balãozinho aí, isso do lado esquerdo, né? Que é o chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem encaminhar para a gente. Aproveitando, eu queria pedir para que vocês encaminhem o nome, né, de vocês, instituição que vocês estão representando, secretaria, né, para que a gente possa fazer o registro aqui. A gente tem aí ao lado também o levante a mão, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuição aí ao longo da oficina, também vocês podem ficar à vontade, tá? Temos a câmera também, a gente pede para que vocês utilizem a câmera aí ao longo da oficina para que a gente tenha esse contato maior, uma maior interação, né? E ao lado a gente tem o microfone, né? Que na hora que vocês quiserem participar aí é só ligar. A gente só pede para que vocês mantenham ele desligado ao longo da apresentação para não dar microfonia, né? Para não dar nenhuma interferência. Bom, então, qual que é a ideia hoje, né? Como eu disse, a gente vai apresentar o prognóstico, né, e as principais soluções propostas aí para os serviços de saneamento básico do município. E aí, ao longo desse processo, a gente vai abrir o espaço para que vocês possam contribuir. A gente vai dividir a oficina aí, né, em 4 momentos, onde que a gente vai apresentar por eixos, né? E aí, assim que a gente finalizar cada eixo, a gente vai abrir esse momento aí para que vocês possam contribuir através de dúvidas, né, sugestões, alguma correção, né, caso vocês queiram fazer também, vocês podem ficar à vontade. Ao longo aí desse processo também, como eu disse, vocês podem levantar a mão caso vocês queiram aí participar, tá? Podem ficar à vontade. E eu queria dizer para que vocês não deixem de colocar o nome de vocês aí para a gente registrar a presença de cada um. Antes da gente dar início, vamos fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida. Como eu disse, meu nome é Ellen, né? Faço parte do consórcio Cobrap-MI. E eu queria convidar inicialmente a Raíssa, também do consórcio, né, coordenadora, para que possa iniciar as apresentações. Obrigada, Ellen. Bom dia, né, a todos e todas aí na segunda oficina. Como a Ellen falou, meu nome é Raíssa, estou na coordenação executiva do consórcio para a elaboração dos planos de saneamento aí junto ao Cerizo. Essa oficina, né, é um momento que a gente já mandou esse documento para o grupo executivo local, a gente até teve uma reunião com a prefeitura, esse grupo é formado pela prefeitura, né, pela Sabesp, a gente manda previamente para eles que eles possam ler o documento, né, todo, porque é um documento longo, mas esse documento também vai ficar disponível para vocês posteriormente. E aí eu queria falar que esse momento, né, como a Ellen falou, é de participação, para tirar dúvida, para que vocês discutam, para que eventuais modificações que precisem ser feitas, elas sejam realizadas a tempo, porque depois dessa oficina, né, o documento vai ser finalizado e vai ser deixado em consulta pública. E a gente está na reta final e aí de elaboração do plano de saneamento. Então, é muito importante que vocês participem, apontem os ajustes que vocês achem que são necessários, se a gente, né, a gente pode discutir aqui, não, a gente fez isso, enfim, esse momento de discussão mesmo sobre todo esse processo, tá? Então, eu queria desejar que essas discussões sejam produtivas, que vocês participem, a gente, em nome da equipe aí do consórcio, a gente está à disposição. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Aline. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou uma das especialistas, né, do consórcio Cobrap-MI, e eu hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. E estou à disposição, né, e conto com a colaboração, com as colaborações todas para fazer aí um documento com a cara de Sarapuí mesmo.
Tá? Obrigada. Ana Flávia. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Flávia, sou engenheira ambiental, faço parte aí do consórcio Cobrapmir e vou apresentar para vocês hoje aqui sobre o eixo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Caio. Perdão, eu tenho que me apresentar? Isso, Caio, por favor. Assessor aqui da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente. Vamos aí. Tá, joia. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Boa tarde. Bom, eu sou da Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo. Obrigada, Antônio. Gláucia? Eu sou a Gláucia, eu sou encarregada da Vigilância Municipal de Sarapuí. Seja bem-vinda, Gláucia. Rogério? Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui. Falhou, Rogério? Oi? Falhou, não sei se é só para mim, mas a sua imagem, ela deu uma paradinha, assim. Alô? Falhou. Agora Alô? sim, voltou. É que o meu fone estava aqui no alto. Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui na Sabesp. Eu, como a equipe que tem a incumbência de estar analisando aí o PMS, se está mais ou menos de acordo com aquilo que a Sabesp está atuando no município hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, Rogério. Samara? Oi, boa tarde. Eu sou da Companhia Ituana de Saneamento Itu. Como o município faz parte do consórcio, né, do plano, aí eu estou participando da reunião. Que ótimo, seja bem-vinda, Samara. Marcos? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu também trabalho na Sabesp, junto com a equipe aqui com o Rogério, e tem o Rafael, não sei se ele já conseguiu entrar, que é o responsável pelo município em Sarapuí, representando a Sabesp aí lá em Sarapuí. Tá, joia. Ele não conseguiu entrar aqui ainda, não. Tá, vou fazer contato com ele. Tá, joia. Obrigada, Marcos, pela participação sua, do Rogério aí. Obrigada. Márcio? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Márcio, sou diretor de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e Turismo aqui de Sarapuí. E desculpa pelo atraso aí, que eu estava em atendimento aqui agora, mas agora já estou à disposição aí para a gente prosseguir. Tá ok, Márcio. Obrigada pela participação de todos e a disponibilidade, como eu disse, né? Agora a gente vai dar início. Vocês podem ficar à vontade, como eu disse também, né? Enviar contribuições, dúvidas ao longo do processo aí. Eu vou passar a palavra para a Raíssa aqui, mas antes disso, eu gostaria de enfatizar ainda o registro da presença de vocês, né? Encaminhe o nome para a gente aí e a instituição que vocês estão representando, tá joia? Obrigada, ótima oficina para todos. Ellen, só para alinhar, a gente está falando um PMS só do município ou da região metropolitana? Só de Sarapuí. Ok. Vou passar a palavra para a Raíssa agora, ela vai dar continuidade. Obrigada. Bom, até retomando a pergunta aí, né, sobre o plano de saneamento, a gente está falando... Esse contrato, ele tem a elaboração de planos de saneamento, né, de 29 municípios, mas a gente vai abordar cada município em oficinas diferentes. Então, essa é a segunda oficina, a gente já fez uma primeira oficina em momento anterior. Essa agora a gente vai apresentar o prognóstico, os programas, projetos e ações que estão previstos, né, ao longo do horizonte de planejamento do plano, que é até 2041. E aí eu lembro que durante esse período de elaboração do plano, né, algumas informações foram atualizadas, né, em alguns municípios, eu vou falar de maneira geral. Por exemplo, vazão, capacidade da ETA, outorga que foi atualizada, enfim. Então, se isso tiver, né, como informação antiga, eu peço que, principalmente a Sabesp aí, ou a Prefeitura, repasse para a gente a informação atualizada que a gente atualiza
e também rever as ações que estão previstas e, por consequência, os custos também, né, de investimentos que estão estimados. É só fazer essa observação aqui também. Pode passar? Bom, aqui eu vou falar brevemente, né, dos dados da contratação. A contratante, né, é o Consórcio de Estudos e Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, o CERISO. A contratada é o consórcio Cobrapmir. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020, da OS em 13 de agosto do mesmo ano, e o valor do contrato é cerca de R$ 2.109.000. Aqui tem um mapa, né, para falar a localização dos outros municípios. Então, além de Sarapuí, a gente tem outros 28 municípios aí. E lembrando que Sarapuí está parcialmente inserido na unidade, né, de gerenciamento de recursos hídricos 10. E a sua sede municipal está dentro da bacia. Aqui eu vou falar brevemente das etapas, né, de revisão do plano, lembrando as etapas que já aconteceram, que é o planejamento, né, a primeira etapa, e o processo de revisão, o plano de comunicação e mobilização social, que ele foi atualizado muito em decorrência da pandemia e também da experiência que a gente teve nos eventos passados, então a gente já fez uma versão atualizada desse plano. O diagnóstico técnico participativo, quando a gente foi em campo, né, verificou as estruturas de saneamento dos 4 eixos, coletou dados secundários. Os prognósticos, na verdade, a gente tem 3 prognósticos. Um primeiro prognóstico já foi validado para o grupo pelo GEL, né, pelo Grupo Executivo Local, que é o prognóstico que a gente fez uma projeção populacional específica para o município de Sarapuí, e calculou as demandas, calculou as carências ao longo dos próximos 20 anos. Depois, a gente mandou agora, né, um prognóstico em que a gente propôs as ações e fez um cálculo, né, de estimativas de investimentos, que é esse prognóstico que a gente mandou para vocês recentemente, para vocês avaliarem, validarem, e um prognóstico 6, que é um banco de dados, né, para que esse banco de dados possa ter um acompanhamento ao longo da implantação do plano. E aí, depois, como eu mencionei no começo da apresentação, a gente tem a versão preliminar da revisão dos planos. Então, finalizando essa etapa agora, a versão preliminar de todos os documentos vai ser publicada, vai ser deixada em consulta pública para que a população toda participe, e depois a gente vai apresentar isso em audiência pública, finalizando a elaboração dos planos. Pode passar? Bom, aqui também eu vou falar brevemente, né, só da legislação, né, em que se baseia a elaboração dos planos, né? O plano, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico, né? Então, para futura elaboração de projetos, execução de obras, e ele segue alguns critérios, parâmetros, métodos e propõe algumas ações. O prognóstico, essa etapa que a gente está, ele tem como objetivo apresentar, né, com base nas condições que foram diagnosticadas, as projeções de demanda, apontar as principais carências, além de propor ações aí e estimar quais seriam os investimentos necessários ao longo dos próximos 20 anos, para os 4 eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais. E aí eu vou reforçar, né, que a oficina tem, né, busca aí confirmar as informações apresentadas, né, validar essas informações e pegar também contribuições de vocês. E aí, como a legislação geral, né, o plano ele é baseado na Lei Federal 11.445 de 2007 e também na sua recente atualização, a 14.026 de 2020, define saneamento básico, né, como a prestação dos serviços dos 4 eixos que eu mencionei. Além disso, também a gente destaca a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei Federal 2.305 de 2010. E, segundo a lei, os municípios devem elaborar esse Plano Municipal de Saneamento Básico, e esse plano tem que ser revisado, né, de acordo com a nova atualização da lei aí a cada 10 anos. Além disso, né, a gente seguiu aí também como uma referência o Programa de Saneamento Brasil Rural, que foi recentemente publicado, em que ele trata muito das diretrizes, das matrizes que são propostas para as áreas rurais. Então, o plano já seguiu essa diretriz. Bom, mas além dos 4 eixos do saneamento, né, a gente sabe que a gente tem ações que a gente chama de não estruturais ou estruturantes, né, que são ações e programas institucionais que são importantes para que as ações técnicas sejam implementadas. Elas não podem ser implementadas só porque se tem a necessidade delas por uma carência de um determinado sistema. Lógico que isso é importante, mas algumas ações institucionais também são importantes. Então, a gente também tem um programa de ação institucional onde são propostas algumas ações. Como eu falei, o documento é muito extenso, aqui eu vou falar de maneira geral, né, os objetivos desse programa de ações institucionais. Então, que é estabelecer, né, esses meios para que as outras ações sejam implementadas. Pode passar?
Essas ações, de maneira geral, né, institucionais, elas envolvem o desenvolvimento e a promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, que são atividades que estão intrinsecamente ligadas aí à prestação do serviço de saneamento, ao planejamento do serviço de saneamento. Outra questão também que é importante é sobre a regularização de novos loteamentos, né, de uma forma a promover o acesso aos serviços. O plano não é voltado para isso, né, não é um plano diretor, enfim, mas ele tem interface com outros planos, com outras leis. Então, é preciso mencionar que a necessidade desses ajustes, ela é importante para o planejamento do setor, para que as ações realmente sejam efetivas, assertivas. Além disso, formação, capacitação e saneamento, né? Não só dos profissionais que estão envolvidos, mas também profissionais da educação, profissional da saúde, a interação entre os prestadores de serviço. Então, é importante que não só a Sabesp, né, ou outro prestador de serviço preencha o SNIS, mas a prefeitura também preenche o SNIS, ou outro prestador de serviço que foi identificado no município também faça isso, porque esse histórico, esse preenchimento de indicadores é fundamental para que o planejamento seja feito de forma adequada. A instituição, né, ou então a atualização do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é exigido pela lei, a revisão periódica do plano e, por fim, a implantação do Sistema de Informações de Saneamento Básico. Como eu falei, o produto 6 é um banco de dados de todas essas informações que foram coletadas no âmbito do contrato, e esse produto 6 vai embasar a formação desse sistema de implantação de informações de saneamento básico no município de Sarapuí, para que ao longo do período, né, de execução do plano, esses indicadores possam ser monitorados e saber se as metas estão sendo alcançadas, ou se não estão sendo alcançadas, por que não estão sendo alcançadas, se algum indicador precisa ou não ser revisado. Então, a implantação desse sistema é fundamental ao longo dos próximos 20 anos aí. Bom, essa foi uma apresentação breve, né, das ações institucionais, e aí, né, fico aberta aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, e se não, a Aline vai dar prosseguimento ao prognóstico do serviço de abastecimento de água. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Podemos dar seguimento, então, né? Aline. Boa tarde, gente. Né, para quem ainda não havia chegado quando me apresentei, eu sou engenheiro do consórcio Cobrapmi. Seu áudio está falhando um pouquinho. Oi, Aline, tá aí? Só um minutinho, pessoal. Aline, eu não sei se você está ouvindo, talvez seria interessante você sair e entrar de novo. Tá, eu estou... Tá ok. Talvez a gente pudesse dar início em drenagem, Raíssa. O que é que você acha? Até a Aline resolver? Pode ser, vamos só esperar ver se ela volta aqui, né? Vamos só esperar ver se ela dá um retorno para a gente de previsão aqui sobre a questão da internet. Só um minutinho, gente. Tá ok.
Vocês me escutam? Sim. Estou ouvindo sim, Aline. Ah, desculpa, gente. Já estou de volta. Agora tá melhor. Agora tá ótimo. Tá. Podemos Troquei a rede. continuar. Joia. Você coloca a apresentação, Aninha, por favor? Apareceu para vocês aí? Apareceu primeiro, pode passar, Ana. Pode passar. Isso, deixa um segundo. Para quem não estava, quando eu me apresentei, né, inicialmente, eu sou a Aline, sou uma das especialistas do consórcio Cobrapmir, e eu vou falar sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os serviços de abastecimento de água no município de Sarapuí, eles são prestados pela Sabesp, que atualmente atende a sede municipal, áreas urbanas isoladas e algumas áreas rurais. Na elaboração do prognóstico, a gente considerou a manutenção do atendimento por sistemas coletivos públicos nessas áreas que já são atendidas, sendo que a expansão dos serviços ela vai acontecer exclusivamente em decorrência do crescimento populacional. Já para as demais áreas não abrangidas pela concessão da Sabesp, o atendimento vai ser realizado por soluções individuais. Pode passar, Ana. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente adotou para a elaboração do plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço ou nascente na propriedade com presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequados foram definidas com base na Lei Federal 14.026 de 2020 e pelo PlanSAB, considerando isso para a população atendida por sistema coletivo. Para a população que recebe água por soluções individuais, consideramos as metas estabelecidas pelo PSBR. O atendimento por formas adequadas para a população atendida por sistemas coletivos, ele deve atingir 99% até 2033. Considerando que o atual índice para o município de Sarapuí é de 100%, este deverá ser mantido ao longo do nosso horizonte de planejamento, que é até 2041. Já para a população que se utiliza de soluções individuais, o atendimento em 2010, né, que foram os últimos dados que a gente tem do censo, o atendimento ele era de 91,6%. Então, esse percentual ele deve ser incrementado em 8,4 pontos percentuais até 2038, alcançando 100%. Pode passar. Com relação às metas de qualidade, são propostos 4 indicadores. O primeiro é relacionado à eficiência de tratamento. Ele é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro de coliformes totais, o que é proposto que até 5% das amostras no ano, né, acusem a presença desses micro-organismos. Para Sarapuí, este dado estava dentro do que é preconizado, sendo de 0,23%. O segundo indicador, ele se relaciona com a continuidade dos serviços, sendo o mesmo que é proposto pelo PlanSAB. A meta da região Sudeste é definida é que até 21,6% das economias ativas estejam atingidas por paralisações. Conforme os dados do último SNIS, essa não foi uma informação preenchida por Sarapuí. Os dois últimos correspondem ao índice de hidrometração e de perdas. Ambos também estão dentro dos valores considerados adequados. Pode passar.
Ao longo do horizonte de planejamento do plano, o incremento de soluções coletivas e individuais vai ocorrer conforme as premissas apresentadas nesse slide. Para a população em área urbana e aglomerado rural, pela viabilidade técnica e econômica, 100% do déficit vai ser suprido com soluções coletivas. Já para as áreas rurais isoladas, vai haver o compartilhamento de soluções coletivas e individuais, sendo o percentual de incremento, né, definido com base no atual percentual de atendimento por rede geral. Pode passar. Então, para o cálculo das demandas, né, até 2041, foram considerados alguns pontos. As metas de cobertura por sistemas coletivos e individuais, a projeção populacional, que foi desenvolvida até 2041, o consumo médio per capita de água, o índice de perdas de água na distribuição e a capacidade de produção, tratamento e reservação de água do atual sistema. Pode passar. Os valores, né, de saldo e déficit apresentados nesse slide são referentes à demanda de final de plano, né, que seria de 2041. Sendo assim, a gente percebe que tanto a área urbana como a área urbana isolada e a rural isolada apresentam um déficit de produção de água. Isso quer dizer que as atuais condições do sistema de produção não são suficientes para atender toda a população residente nessas áreas até 2041, sendo então necessária a ampliação da produção. Em relação aos valores outorgados, foi identificado que somente o setor rural isolado apresentará um déficit ao longo do horizonte de planejamento. Os demais setores podem ser supridos, né, pela atual condição do sistema. O mesmo acontece em relação ao saldo de tratamento e reservação. Ambos são suficientes para atendimento da demanda em 41 para a população das áreas urbanas e urbanas isoladas, sendo apresentado déficit para as áreas rurais isoladas, isso. Pode passar. Em relação à demanda por soluções individuais, até 2041, será necessária a implantação de soluções individuais adequadas em 1.156 domicílios, sendo que em 322 deverá ser provida a implantação de instalações hidrossanitárias. Pode passar. Com isso, né, a gente identificou algumas carências, e as principais observadas foram: o consumo per capita do município é elevado, as áreas rurais operadas, né, com sistemas operados por condomínios e associações de moradores, elas não possuem informações sobre os aspectos qualitativos e quantitativos do serviço. E a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população residente em áreas onde a implantação dos sistemas coletivos não se apresenta como viável. Pode passar. Com isso, né, foram propostas algumas ações que devem ser implementadas ao longo do plano. Como a Raíssa falou no início da apresentação, eu vou passar pelas ações, mas o detalhamento, né, de cada uma delas pode ser encontrado nos documentos completos, né, que já foram enviados. Então, a primeira ação é a ampliação do atendimento adequado de abastecimento de água, que é uma ação a ser executada no curto prazo. A ampliação da capacidade de produção de água também a ser executada no curto prazo. O aumento da capacidade de reservação também deve ser executada no curto prazo. Uma ação contínua para manter o atual índice, né, de perdas de águas na distribuição. Uma ação contínua de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água para alcance das metas, né, de qualidade dos serviços prestados. Uma ação contínua também de educação ambiental para consumo consciente de água pela população do município, possibilitando, assim, né, a redução do nível atual de consumo per capita. E a última ação que visa
a distribuição de kits para tratamento de água e a capacitação técnica, né, dos usuários, que é uma ação que deve ser contínua ao longo do horizonte de planejamento. Pode passar. Então, né, a partir das carências identificadas, das ações que foram propostas, a gente vai falar sobre os investimentos, né, que serão necessários para a implementação dessas ações. Até 2033, né, para alcance das metas, são projetados investimentos em ações estruturais que englobam obras e intervenções físicas, né, nas infraestruturas de saneamento básico, na ordem de 11,6 milhões de reais. Entre 2034 e 2041, os investimentos necessários em medidas estruturais eles serão de cerca de 8,6 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, eles devem ocorrer na ordem de 425 mil até o ano de 2033. Esses investimentos são ações voltadas, né, ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social e qualificação dos atores envolvidos. E no período de 2034 a 2041, os investimentos nessas medidas não estruturais correspondem a 370 mil reais. Pode passar. Então, os investimentos em produção de água, eles totalizam até 2033 um montante de aproximadamente 900 mil reais, sendo que a maior parte desse valor é referente a investimentos em reposição dos serviços. E observa-se também, né, que após 2033, quase totalidade desses investimentos, né, em produção de água são para reposição. Os investimentos em rede de distribuição e ligações também concentram-se primordialmente em ações de reposição para todo o horizonte de planejamento, uma vez que a cobertura dos serviços já é de 100%. Em 2033, até 2033, são necessários a realização de quase 8 milhões de investimentos em redes de distribuição. Em relação aos investimentos para reservação, eles concentram-se também em ações de reposição e totalizam aproximadamente 500 mil reais. Pode passar. Para suprir o déficit por soluções individuais, vão ser necessários, né, a realização de investimentos da ordem de 700 mil reais, dos quais aproximadamente 466 mil deverão ser aplicados até 2033. Pode passar. Então, né, esse foi o prognóstico para os serviços de abastecimento de água. Agora a gente vai abrir, né, para que vocês possam comentar e fazer contribuições para a construção, né, do prognóstico aí de abastecimento de água do plano. Obrigada. Obrigada, Aline. Bom, agora, né, como mencionado, vocês podem ficar à vontade em fazer suas contribuições. Quem gostaria de começar? Fique à vontade, Rogério. Pode. O Rogério vai falar? Tá, posso falar? Pode. Primeiro o Rogério, depois o Antônio. A minha pergunta, assim, a gente já recebeu os PMS aqui de outros municípios, e com relação ao atendimento, sistemas individuais, né? Assim, primeiro, definir quem vai ser o responsável pelo atendimento dos sistemas individuais. Até porque, depois alguém da prefeitura pode falar, as nossas prefeituras, às vezes, não tem nem o cadastro né? Poderia ter pelo ITR, né? Que é o Imposto lá Territorial Rural. Mas, às vezes, até é difícil identificar essas localidades, né? Então, queria saber se no PMS vai ter a definição de quem vai ser a obrigatoriedade, se da concessionária ou se da prefeitura, de estar atendendo as soluções individuais. Rogério, obrigada pela pergunta. A responsabilidade sobre o atendimento, né, da população é da prefeitura. No geral, a Sabesp tem a concessão para as áreas urbanas
e as áreas rurais, elas são de responsabilidade da prefeitura. Isso está detalhado nas ações, né? Tanto é que tem uma ação que além de somente, não é somente implantar, né? É capacitar também o usuário. Então, isso tá detalhado também nas ações com o responsável lá, tá? No P5. Obrigado. Antônio? Então, são 2 pontos. Do sistema individual, ficou claro, então, que seria responsabilidade da prefeitura. Acredito que o investimento também vai partir da prefeitura, não da Sabesp. Daí, ok. Com relação ao plano de investimento, não sei se vai ser discutido nessa oficina sobre cada obra, e também queria saber se a Sabesp também já fez análise do plano de investimento por obra, por localidade, se teve essa análise, se está consoante com os planos de investimento da Sabesp para o município. Você quer comentar sobre isso, Raíssa? Eu posso falar e depois você fala. Você pode falar, depois eu falo. Então, o plano municipal, né, ele vai dar uma visão sobre os investimentos gerais a serem ao longo de todo o horizonte de planejamento, né? A gente não entra em nível de projetos e obras específicas da Sabesp, né? A gente dá uma visão no plano, esses valores que a gente apresentou aqui são valores gerais mesmo, né, que vão ser aí, né, tem que ter um planejamento mais detalhado. Acredito que deve ter uma diretoria da Sabesp que vai, né, direcionar isso até pelo prazo aí de cumprimento das ações, mas o nosso planejamento é mais macro mesmo, a gente não entra em nível de obras específicas da Sabesp. Então, assim, a gente enviou esses documentos, né, e aí a gente espera também que vocês retornem para a gente com esses comentários, né, sobre se está aí, né, de acordo. Nós solicitamos, né, o envio dos planos de investimentos, alguns municípios repassaram para a gente, então os que repassaram, a gente seguiu bem o que estava sendo preconizado nesses planos de investimento, né, e os que não repassaram, a gente, né, fez de acordo, porque são vários municípios, né, que são de concessão da Sabesp, então a gente pegou bem as informações que geralmente costumam ser bem parecidas, né, para fazer essas estimativas para aqueles que não nos enviaram os planos específicos de investimento, tá? Vou passar para a Raíssa agora para complementar. Não, é nessa linha mesmo que a Aline mencionou. E em relação às soluções individuais, né, só retomando aí, a princípio, né, como elas não estão no contrato da Sabesp e como a prefeitura é o titular dos serviços, a prefeitura seria responsável. Mas nada impede no futuro que isso possa ser ajustado entre as partes, ou tenha outra questão que possa ser feita aí no futuro, né? Mas aí, como tem essa questão, alguém tem que ser o responsável por essas áreas, mas pode ter uma parceria no futuro com a Sabesp, mas aí a prefeitura tem que conversar, enfim, para ver se seria possível isso ou não. Em relação ao plano de investimentos, como a Aline mencionou, a gente fez uma estimativa, né, ao longo do horizonte de planejamento. A gente considerou que projetos vão ser feitos, então esses custos estão lá, mas a gente não chegou no nível de projeto porque a gente fez, pela nossa metodologia, né, a gente fez uma estimativa geral. O que eu tinha acordado também com o Sérgio, né, que é responsável por outros municípios aí da Sabesp, é que a gente vai colocar uma informação no texto, na revisão dele, para falar que essa é uma estimativa linear de investimentos e que tem que ser respeitado o plano de investimentos da Sabesp. Enfim, alguns municípios, como a Aline falou, mandaram. Eu não estou lembrando aqui, porque são muitos municípios, eu não estou lembrando se Sarapuí enviou o plano de investimentos, mas toda vez que a gente recebeu o plano de investimentos da Sabesp, a gente considerou esse plano, então está condizente com o plano de investimento que está previsto pela Sabesp, e aí, se não tiver enviado, também pode enviar, que a gente adequa os investimentos se forem necessários. Então, a gente quer que realmente bata com a realidade do que o prestador, né, tá prevendo aí, lógico, atendendo as metas que estão previstas na política nacional. Marcos? Só esclarecendo que todos os documentos que foram pedidos a nós, tanto para Lambari quanto para Sarapuí, nós atendemos. E se ficou faltando alguma coisa, vocês puderem nos remeter,
que a gente possibilita aí o atendimento. E aí essa observação que o Sérgio sugeriu que fosse colocado, eu creio que vai ser padrão para os demais municípios, correto? Tá ok, obrigado. Exato. Correto, a gente vai seguir para todas as informações, né, que ele mencionou, a gente vai seguir para os demais, e se por um acaso vocês tiverem alguma observação também, a gente vai seguir para os dele, a gente vai padronizar todos os municípios. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou alguma contribuição? Pessoal da prefeitura, tudo ok? Podemos seguir então, né? Aline. Márcio? Márcio, abriu o microfone, tudo bem? Posso falar? Pode, claro, por gentileza. Oi, gente, acho que até uma coisa que o Júnior tinha pontuado, realmente o que é importante é a gente deixar bem descrito no plano aquelas que são as necessidades de cada um dos locais, né? Isso que a gente sentiu falta no plano como um todo. Porque para a gente captar recurso de FEHIDRO, de FECOP, de qualquer lugar, a gente tem que ter tudo exatamente pontuado no plano. Então, em todos os quesitos, a gente precisa que tudo isso esteja muito bem descrito. Ficar só genérico não tem função para a gente, né? Então, é isso que a gente solicita para vocês, que realmente fique bem descrito, para que a gente consiga correr atrás de recurso, né? Eu não posso pôr um dinheiro que é aposentado? Não, obrigada, Márcio. Realmente, é porque a gente já teve uma outra reunião com a prefeitura, né? E esses ajustes também vão ser feitos nessa outra revisão, tá? Tanto esse como a questão da Sabesp, as observações da Sabesp, mas esses ajustes de pontuar os locais lá, para que vocês possam conseguir financiamento, a gente também vai colocar com base nas informações que vocês passaram para a gente naquela reunião. E se a gente ficar com alguma dúvida, a gente também entra em contato com vocês para validar esses locais certinho. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Gente, então eu vou seguir agora com o prognóstico dos sistemas de esgotamento sanitário, e no final a gente vai conversar um pouco também sobre o sistema de esgotamento. Então, né, os serviços de esgotamento no município, eles também são prestados pela Sabesp, né, e que atende, né, a sede municipal e alguns bairros urbanos isolados. Na elaboração do prognóstico, considerou-se a manutenção do atendimento por sistemas coletivos públicos, onde já existem, né, sistemas instalados, sendo a expansão dos serviços exclusivamente em decorrência do crescimento populacional, e a instalação de novos sistemas nas áreas concedidas e não atendidas. Já para as demais áreas não abrangidas pela concessão, o atendimento vai ser realizado por soluções individuais. Pode passar. Considera-se o atendimento adequado, né, das formas de esgotamento que contemplam a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos e o uso de fossa séptica para sistemas individuais. Diante disso, né, as metas de cobertura foram definidas de forma similar ao eixo de abastecimento de água. O atendimento por formas adequadas para a população atendida por sistemas coletivos deve atingir 90% até 2033. Sendo assim, é necessário um incremento de 17,9 pontos percentuais quando considerado o índice atual até 2033. Já para a população que utiliza de soluções individuais, o atendimento por formas adequadas de esgotamento sanitário era de 23,8, devendo, então, esse percentual ser incrementado em 1,2 pontos percentuais até 2038, para alcançar os 95%. Pode passar. Aí são as premissas, né, que também são similares ao que foi estabelecido para abastecimento de água, né? Então, para a população em áreas urbanas e aglomerados, 100% do déficit ele vai ser suprido por soluções coletivas. Já para as áreas rurais isoladas, vai haver o compartilhamento de soluções coletivas e individuais, sendo que o percentual do incremento ele vai ser definido com base no percentual de atendimento por rede geral de água. Pode passar.
para o cálculo da demanda, né? Também similar ao que foi feito para abastecimento de água. Além das metas de atendimento, né? Também foram considerados os dados da projeção populacional até o ano de 2041, a vazão média de esgoto produzida, né? Que corresponde à vazão de água efetivamente consumida, que é calculada a partir da população estimada, o consumo de água per capita e o coeficiente de retorno, a vazão de infiltração e a extensão da rede coletora no município, o volume de esgoto coletado e a capacidade de tratamento das redes. Pode passar. Então, a partir das informações apresentadas, foi calculada a demanda por soluções coletivas, sendo que foi identificado, né, que para as áreas urbanas e aglomerados, um déficit de 9,7 litros por segundo para a coleta, 9,7 litros por segundo para o tratamento e 34,7 quilômetros de rede coletora. Para as áreas rurais isoladas, o déficit para a coleta foi de 0,52 litros por segundo, para tratamento 3,02 e a extensão de rede coletora de 980 metros. Pode passar. Ao longo do horizonte de planejamento, será necessária a implantação de soluções individuais adequadas em 957 domicílios situados em áreas rurais dispersas. Pode passar. Então, né, a partir dos dados obtidos no diagnóstico, bem como esses valores calculados no prognóstico para as demandas de fim de plano, foram identificadas as principais carências para o município de Sarapuí. E aí a gente destacou aqui, né, a necessidade do aumento de 72,1 pontos percentuais no índice de atendimento por coleta, a presença de um efluente de cor esverdeada e com odor bastante forte, que evidencia, né, a formação de algas na lagoa de maturação, o que pode comprometer a qualidade dos efluentes, e o predomínio de soluções inadequadas para o tratamento de esgoto da população rural, que, né, de acordo com os últimos dados, eram cerca de 70,4% que se utilizavam ainda de fossas rudimentares. Uma vez, então, identificadas as principais carências, foram propostas ações, né, para atender essas demandas até o fim de plano. A primeira ação, ela visa suprir a carência observada, né, de ausência de sistemas coletivos de esgotamento sanitário em áreas que possuem viabilidade técnica e econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Esses projetos eles devem verificar o número de moradores e domicílios da área de abrangência e aferir o número de ligações necessárias. Além disso, a taxa de substituição de ligações e a extensão da rede, bem como o padrão de ocupação predominante. Essa ação ela foi proposta para ser implementada no curto prazo. As ações 2 e 3, que são de ampliação do sistema de tratamento de esgoto existente e ampliação das redes coletoras, elas são para serem executadas no curto prazo e elas visam remediar o déficit, né, identificado para coleta e tratamento nas áreas onde hoje há concessão para a Sabesp. A quarta ação, né, após estudos de viabilidade e projetos da primeira ação, projeta-se a implantação de sistemas de tratamento coletivo e nessas áreas que foram identificadas na primeira ação, que, né, tem enorme carência por serviços e atualmente não se encontram abrangidas pela concessão municipal. A quinta ação, para a população residente em áreas rurais dispersas, né, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário. Pode passar. A sexta, né, de forma a garantir a prestação adequada dos serviços, é proposta, né, essa ação contínua, que é de manutenção dos sistemas coletivos, né, dos sistemas de esgotamento sanitário. A sétima, que o objetivo dela é atingir a conscientização, né, para a importância da manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário, para prevenir, né, a contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças. A oitava, né,
Para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias algumas ações de identificação mesmo e correção de ligação clandestina na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Né? Para isso, é proposta a ação, né, que deve implantar um programa contínuo de fiscalização, em conjunto com ações também de conscientização da população, acerca dessa importância mesmo de eliminar essas ligações irregulares. A nona ação, né, falando, né, sobre o licenciamento ambiental e monitoramento dos sistemas de tratamento de esgoto, né, que os sistemas coletivos, eles têm que possuir uma licença junto ao órgão competente, e no mesmo sentido, né, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes do corpo receptor, englobando no mínimo os parâmetros e frequência definidos na legislação. E a última, né, que é uma ação de implantação de melhorias ambientais no sistema de esgoto, visando a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos, reuso de efluentes, a partir de estudos a serem elaborados. Pode passar. Então, com isso, né, a gente vai apresentar aqui agora os investimentos que foram, que são estimados, né, para execução de todas essas ações ao longo do horizonte de planejamento. Então, até 2033, para alcance das metas, são projetados investimentos em ações estruturais da ordem de 5,4 milhões de reais. Entre 2034 e 2041, os investimentos em medidas estruturais vão ser de pouco mais de 3,7 milhões de reais. Já os investimentos em medidas não estruturais devem ocorrer da ordem de 274 mil até 2033, e para o período de 2034 a 2041, os investimentos necessários em medidas não estruturais correspondem a 194 mil reais. Pode passar. Então, os investimentos em tratamento, né, de esgotos, eles concentram até 2033 cerca de 1 milhão de reais. E no segundo período, de aproximadamente 700 mil reais, sendo que esses valores, né, estão bem divididos entre ações de expansão e de reposição. Os investimentos em rede coletora e ligações também, né, estão bem divididos entre expansão e reposição para todo o horizonte de planejamento, sendo que até 2033 é previsto que o investimento de cerca de 4,4 milhões de reais. Pode passar. Para suprir o déficit por soluções individuais de esgotamento sanitário, serão necessários investimentos da ordem de 2 milhões de reais, dos quais 1,3 milhões deverão ser aplicados até 2033. Pode passar. Então, esse foi o prognóstico, né, para esgotamento sanitário. Novamente, a gente vai abrir aqui para que a gente possa tirar dúvida, comentar e contribuir. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Aline. A gente já tem uma pergunta aqui do Márcio. Pode ficar à vontade, Márcio. Eu estava verificando essa questão dos investimentos estruturais e não estruturais, eu achei muito baixo essa quantificação, porque, por exemplo, só para a questão da rede coletora de esgoto, que está previsto para ser feito no bairro do Rodeio, e uma coisa que também é emergencial para que seja feito no bairro do Cocais, que tem 1.200 a 1.500 habitantes, isso já envolve muitos milhões de reais para resolver toda a questão, né? Então, eu achei essa quantificação aí extremamente baixa. Eu não sei o pessoal da Sabesp aí, quem sabe pode também me ajudar aí nessa questão. Pessoal da Sabesp? Rogério. Eu não sou engenheiro, tá? Mas eu imagino que essa pouca quantidade de rede é que o sistema no Cocais ele vai ser ali em Cocais mesmo. Deve se fazer uma ET ali no distrito, né? E por isso talvez a quantidade de rede tenha essa dimensão. Não sou engenheiro, só estou imaginando que seja isso. Bom, em relação aos custos, né, a gente pode
fazer uma nova revisão aí desses custos e mandar para vocês também a planilha, não tem restrição nenhuma desses cálculos, mas, né, sem ser no documento, e mandar a planilha dos custos para que vocês verifiquem também. Como a gente mencionou, né, a gente levou em consideração os planos de investimentos da Sabesp para essas áreas, né, já estão previstas a expansão desses sistemas aí, mas a gente pode revisar também, considerando essas questões, para ver se os bairros ou se essas questões já estão consideradas aí que o Márcio mencionou, se elas estão realmente consideradas. Eu não sei se a Aline quer pontuar alguma coisa mais específica, mas a gente pode mandar essas planilhas para que vocês possam ver se precisa de algum ajuste ou não em relação a esses custos. Ou, eventualmente, se tem algum erro de casa após a vírgula, alguma coisa nesse sentido. A gente se compromete a fazer essa outra revisão aqui internamente também. Porque só para vocês terem uma noção, a gente teve um investimento em mini estações de tratamento de esgoto individuais no bairro da Várzea, foram 60 unidades. Só nisso daí foi gasto R$576 mil, né? Para 60 unidades. Então, para providências coletivas aí, pensando em rodeio, em cocais, nossa, vai ser muitos milhões de reais, isso com toda certeza, né? Então, eu só fiquei um pouco assustado com esse número aí tão baixo, né? Porque a parte de esgotamento sanitário são obras muito caras, né? Eu queria só saber qual que é o número que você está considerando aí, que você está falando que é baixo, só para eu entender mesmo, assim. Não, é que ficaram, acho que, como investimentos estruturais e não estruturais para a questão de ampliação de rede de esgoto, não é isso? Eu não sei se eu interpretei da forma correta para o restante do município até 2033. Então, pensando, acho que até nessa previsão da Sabesp também para até 2033, já teria, acho que praticamente feito a parte do rodeio, que acho que vai ser mais recente, e possivelmente a do Cocais também, que é um investimento bem alto, né? Eu não sei se por conta da legenda também, só voltar ali, é 1.000 milhões, tipo, não é R$1.000. A única que tinha já tem configurado. Talvez a ordem de grandeza, não sei se é isso que a gente está pensando. É esse quadrinho aqui ou é o gráfico que você falou, Márcio? Seria, de 2022 a 2033, 5,4 milhões investidos na parte estrutural, não é isso? Exato. Então, mas no meu ponto de vista, é bem baixo para a resolução dos problemas. Vamos supor, só considerando o rodeio e cocais, né, sem considerar o restante. Tá. Por exemplo, no Cocais, um dos estudos que foi feito, eles precisariam, acho que, de 4 ou 5 elevatórias de esgoto. Só uma elevatória já custa isso, né? Certo. Ô, Márcio, como a Raíssa comentou, eu não vou conseguir te passar agora todos os detalhes que foram considerados, mas a gente, como ela mesma já falou, a gente se compromete a verificar, né, novamente esses dados, esses investimentos né, reforça que caso vocês tenham alguma outra informação para repassar, né, que possa fidelizar ainda mais esses dados, né, que vocês enviarem para a gente, mas a gente se compromete a revisar isso aí, tá? Na verdade, eu estou vendo aqui os dados que estão apresentados, eu acho que deve ter um erro de ordem de grandeza aí, porque não pode ser 5 milhões de reais. Eu acho que deve ter realmente um erro de ordem de grandeza. A gente vai conferir essa informação que está na apresentação, tá? Junto com os nossos aqui e, eventualmente, né, fazer essa correção. Porque realmente fica 5 milhões, acho que não. Acho que talvez tenha algum erro de digitação mesmo da apresentação, enfim, alguma coisa nesse sentido. A gente pode conferir isso aqui agora internamente também, enquanto tem a apresentação de resíduos e drenagem, a gente dá uma verificada nessa informação. Antônio. Então, sobre o investimento, então, o Rafael, acredito eu que esteja na reunião também, mas do distrito do Cocais, nós temos até 2033 uma previsão de 15 milhões. Esse valor, eu tenho recordação que seria só sobre o esgoto do rodeio. Então, a gente está falando de uma ordem de 20 milhões. Seria 5 milhões do bairro do rodeio, que já tem levantamento, inclusive, da Sabesp, e do distrito do Cocais, ele tem uma inviabilidade técnica, que são muitas elevatórias, e aí o custo realmente de 15 milhões pela quantidade da população
ela ficou inviável até o momento, mas é uma obra que teremos de enfrentar e executar. Mas a última vez que eu conversei com o pessoal da Sabesp, era um valor de 15 milhões, aí pelo tamanho da população inviabilizava, pela topografia, exigiam-se uma quantidade de elevatórias muito grande, até se pensou em fazer uma lagoa apenas para o distrito. Então, é uma questão mais técnica do que de viabilidade, né? Hoje ela é uma obra inviável, mas a Sabesp estava fazendo estudos para viabilizar o esgoto no distrito do Cocais. No rodeio, que eu acredito que seja esse valor que está lançado, a gente precisaria pensar realmente em lançar o distrito do Cocais. Tá, não, eu agradeço, né, pelas contribuições e a gente verifica, né, se houve um erro de digitação, se tem alguma coisa assim, até enquanto continuar a apresentação aqui, a gente consegue abrir essa planilha e se for preciso alguma explicação mais detalhada, a gente vê com o economista também e dá o retorno para vocês. E como disse, essa planilha também a gente pode mandar para vocês, tanto para a Prefeitura quanto para a Sabesp, dos investimentos, não tem problema não, tá? Mais alguém tem alguma colocação? Podemos prosseguir, pessoal? Tá, a Ana Flávia vai continuar com drenagem. Resíduos. Resíduos. Obrigada. E, pessoal, vamos continuar aqui, então, para os 2 últimos eixos do saneamento. Então, agora eu vou apresentar o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Assim como os outros eixos também, foram levados em consideração o Plano SAB, em relação à meta de atendimento para a área urbana, e o PSBR, né, o Programa de Saneamento Brasil Rural, para o atendimento rural. Então, para a área urbana, é apresentado que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos até final de plano seja de 100%, e o dado atual do município já tem, né, esse 100%, já atingiu esse atendimento, então a gente prevê que ele se mantenha até o final de plano. Já para a área rural, é previsto que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que o dado atual do município é de 63%. Então, a gente prevê esse aumento aí, né, do atendimento para que se atinja 85% em 2038 e se mantenha até 2041. As premissas, né, para a distribuição das soluções foram divididas em urbana e rural, sendo que para a área urbana, tanto a urbanizada quanto a isolada, é previsto que o déficit seja por coleta direta, e atualmente não existe esse déficit, né? E para a área rural, povoado também será suprido com coleta direta, e para a área rural isolado, ela é dividida entre coleta direta e coleta indireta, sendo que o aumento da coleta direta vai ser determinado pelo qual é o atendimento atualmente no local, se é maior que 80% ou se é menor. Então, a coleta direta a gente identifica como sendo a coleta porta a porta, né? E a coleta indireta seria, no caso, a coleta em pontos específicos, né? Onde tem containers, onde tem recipientes para que as pessoas coloquem os seus resíduos ali e o caminhão passe por esses pontos e colete os resíduos. Para avaliação da demanda, né, foram levadas em consideração as metas de atendimento que já foram apresentadas, a projeção populacional, né, o quanto essa população vai crescer até 2041, os equipamentos de coleta que possuem atualmente no município, a frequência de coleta, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos foi determinada de acordo com o dado informado pelo município no SNIS. A geração per capita de resíduos de serviço de saúde também foi calculada de acordo com o dado informado pelo município. E a geração per capita de resíduos de construção civil, que devido à ausência desses dados, foi estimado de acordo com a previsão da ABELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que considera que para a região sudeste, né, essa geração seja de
0,275 toneladas por habitante ano. Em relação aos resíduos recicláveis, foram utilizadas premissas para o cálculo, né, dessa estimativa até final de plano. Então, chegou-se que Sarapuí teria um crescimento de 40%. Esse crescimento foi levado em consideração porque o município possui associação cooperativa de catadores, o município possui parceria, a cooperativa possui parceria com a prefeitura municipal, o município também se encontra entre os 80 primeiros, né, lugares do ranking de município verde e azul do estado, né, de São Paulo. Porém, a coleta é realizada, né, por caminhão próprio da cooperativa, então, por isso, parou nos 40%. Então, no caso determinado, assim, de acordo com a composição gravimétrica, 32%, né, dos resíduos gerados entre os domiciliares é de resíduos recicláveis. Então, está previsto que até final de plano haja um aumento de 40% dentre esses recicláveis que sejam reaproveitados. E a questão o caminhão da coleta ser realizado pela cooperativa é que em relação à manutenção, por exemplo, caso o caminhão estrague, então há uma possibilidade maior de que pare a execução desse serviço sendo um caminhão específico da cooperativa. Então, as principais carências identificadas no município seria pontos de disposição irregular, né, de resíduos depositados pelo município, a frota de caminhões utilizados na coleta necessitando de manutenção e trocas, que foi uma queixa realizada na visita. Locais na área rural sem coleta de resíduos, né, como mencionado, a área rural não é 100% contemplada. Coleta seletiva atende apenas parte da área urbana e a inexistência de ecopontos. Em virtude da inexistência desses ecopontos também, que a gente pode ver a causa de muita disposição irregular. Então, sobre o cálculo da demanda, a gente identificou que atualmente tem uma geração de aproximadamente 2.234 toneladas dos resíduos sólidos urbanos, sendo que essa geração terá um aumento e será de 2.822 toneladas em 2041, sendo a capacidade instalada, no caso, de acordo com os equipamentos, né, existentes no município hoje em dia, quanto é possível coletar com esses equipamentos. Então, se eles forem usados, todos os equipamentos forem usados simultaneamente, então a gente identificou que é de 6.864 toneladas. Então, os equipamentos utilizados atualmente atenderiam até final de plano, porém, por terem alguns que precisam de muita manutenção e já estão com muito tempo de uso, há necessidade de troca. Sobre os resíduos de construção civil, atualmente foi estimada a geração de 3.698 toneladas, com essa geração passando para 4.345 toneladas em 2041. E os resíduos de serviço de saúde, atualmente sendo de 3,1 toneladas, com um aumento de 3,6 até 2041. Então, aqui, como dados já apresentados, né, a meta que em 2041 a área urbana continue com 100% de atendimento e que a área rural aumente seu atendimento para 85%. Então, levando em consideração as carências identificadas, né, as ações propostas são campanha de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, né, pela população, expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município, instalação de ecopontos, apoio da prefeitura para melhorias na infraestrutura da Cooperasa, que já foi identificado na reunião, mas a gente coloca aqui novamente para que outras estruturas que estejam faltando sejam providenciadas, implantação da compostagem, ampliação do número de lixeiras públicas nas áreas rurais, implantação e manutenção de uma unidade de triagem e compostagem. Então, atualmente existe, né, o lugar que a Cooperasa trabalha, mas futuramente foi até uma solicitação do MAS para que mantenha novos galpões, né, novas unidades sejam instaladas no município. Aquisição de novos caminhões para a frota de coleta, que
como eu mencionei, implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, por ter, né, no município a geração muito alta desses resíduos. Revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos para que eles abranjam a maior parte do município. Aumento da frequência de coleta na área rural. Em relação aos investimentos, os investimentos estruturais até 2036 está na ordem de 2.443.000, e até de 2034 a 2041 sendo de 222.000. Já os estruturantes, até 2033, já, aproximadamente 244.000, e de 2034 até 2041, de 22.000. Então, aqui em relação à separação dos investimentos, né? Então, os investimentos estruturais, eles predominam tanto no curto e médio prazo, quanto no longo prazo. E os investimentos estruturais, eles são separados em sistema de coleta e processamento em destinação final. Então, no curto e médio prazo, tem um maior investimento em processamento e destinação final, e no longo prazo, um maior investimento em sistema de coleta. Então, a gente finaliza aqui a questão dos resíduos, do prognóstico dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e estamos abertos aí a complementações, contribuições, dúvidas. Podem ficar à vontade, pessoal. Se quiser fazer alguma consideração agora. Márcio, Antônio, pessoal da prefeitura, tem alguma consideração? Tá tudo certo, gente? Ok. Então, tá, joia. Então, podemos passar, então, para a drenagem. Beleza. Então, aqui vamos para o último eixo do saneamento básico, né, que é o prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, para os índices que foram levados em consideração para atendimento urbano também, pegou um indicador do PlanSAB, que é a porcentagem de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, e de acordo com a informação do SNIS, o município informou que atualmente 100% dos domicílios não estão sujeitos a risco de inundação. Então, como já cumpre a meta, né, que 2033 seria de 97,3%, é prevista a manutenção desse atendimento até o final de plano. Para o atendimento rural, foi usado indicadores propostos pelo PSBR, sendo que um deles seria os domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, sendo um dado atual de 0, ou seja, não existe nenhum município localizado nessas vias, e a estimativa é que até 2038, até final de plano, seja de 45 o número de domicílios. O segundo indicador ainda não possui no SNIS, mas é uma proposta do PSBR para que seja monitorado esse indicador aí até o final de plano, que seria os domicílios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial excedente, prevendo aí até 2038 que se tenha 30%. Em relação às premissas para a distribuição das soluções, né, então, é dividido também em urbana e rural, sendo que a urbana, o DEF será suprido com soluções coletivas, e o rural que é existente no município é o rural isolado, então é analisado o sistema viário interno, sendo que 49% do DEF será suprido com soluções coletivas. Então, a avaliação de demanda de drenagem, né, para o cálculo da demanda, foram consideradas as metas de atendimento apresentadas para o urbano e para o rural, a projeção populacional que foi feita, né, especificamente para a revisão desse plano, e a infraestrutura de drenagem existente no município.
Então, de acordo com a avaliação da demanda, as principais carências identificadas é a ausência de tarifa para investimentos em drenagem urbana, né, e manejo de águas pluviais, identificação de pontos críticos, né, alagamentos e inundações de drenagem urbana no município, atualização de indicadores e também a gente pede a revisão, né, da confiabilidade dos dados existentes, que apesar de no SNIS ter sido informado que não possuem pontos críticos, alagamentos e inundações, no plano de drenagem, plano diretor de drenagem urbana apresentam esses pontos, além de que na visita de campo também foram identificados esses pontos. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, é prevista a manutenção do atendimento, né, para que, com a projeção populacional, com o crescimento populacional, o aumento do número de domicílios, continua que 100% dos domicílios não estejam sujeitos à inundação. Então, essa é a previsão até final de plano. E em relação a soluções no sistema viário interno, tem um incremento no quantitativo de domicílios e percentual de atendimento referente à demanda, né, no sistema viário interno do setor rural isolado. Com isso, as ações propostas foram atualizar o cadastro completo das estruturas de rede de drenagem urbana. Então, o município possui esse cadastro, mas para ter continuamente atualização, né, desses dados. Identificar domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, que estão todos relacionados, né, e foi mencionado no SNIS a existência de nenhum domicílio. Identificar a existência de ligações cruzadas, né, que elas não deveriam acontecer entre o sistema de esgotamento sanitário de drenagem. Regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana. Realizar intervenções de drenagem urbana, né, que são necessárias para o município, garantindo a manutenção do percentual de 100% dos domicílios sem risco de inundações. Elaborar plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Realizar manutenção e limpezas periódicas dos dispositivos de micro e macro drenagem. Em relação às áreas rurais, né, elaborar plano de manutenção das estradas vicinais e adequação do sistema viário das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais. Elaborar plano de emergência de contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, né, para que tem as diretrizes do que deve ser feito quando acontecer esses eventos, aprimorar a rede de monitoramento hidrológico e implementar sistema de previsão e alerta. No caso, o município possui pluviômetro, mas é necessário que se tenha outros instrumentos também. Em relação aos investimentos, né, estão previstos aí, no curto e médio prazo, R$ 3.149.298, para investimentos estruturais, e até 2041, R$ 2.989.000. Os estruturantes, em uma menor parcela, até 2033, de R$ 314.000, e de 2034 a 2041, de R$ 298.000. Então, a gente percebe que os investimentos totais, o gráfico dos investimentos totais, e sobre os investimentos estruturais, a grande parcela, tanto no primeiro período, que é o de curto e médio prazo, tanto no longo prazo, é relacionada à expansão. Lembrando que esse cálculo da expansão, da reposição, é feito com as estruturas que existem no município atualmente. Então, como elas são poucas, os investimentos são, em grande parte, para a expansão do sistema de microdrenagem urbana. Então, a gente finaliza o prognóstico do serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais e abre para vocês darem as suas contribuições. Márcio, por gentileza, pode começar. Gente, eu peço que vocês revejam novamente essa questão dos investimentos, para vocês terem uma ideia. Foi submetido para o FEIDRO agora uma etapa
da drenagem de um bairro chamado Morada do Sol. Só esse projeto essa aqui acho que vai ser 1/4 a 1/5 desse projeto vai custar 2,5 milhões, né? Então, os investimentos em drenagem também são bastante grandes aí, né? Então, acho que seria bacana vocês reverem esses valores aí de investimentos para drenagem, né? Porque Sarapuí ainda foram feitas várias obras, mas ainda tem muitas de drenagem para ser feitas e são obras extremamente caras, né? Então, eu achei que esse valor de investimento ficou realmente bastante baixo. O Júnior pode falar melhor, ele que é responsável pelos projetos de drenagem, ele pode também dar um panorama aí da situação. Pode deixar, Márcia, a gente vai revisar assim, olhar essas questões e o que vocês tiverem também, você tinha comentado que tinha um plano recente, né, de drenagem que vocês conseguiram, né? Ou que estava em andamento pelo FEIDRO? Tem o plano de macrodrenagem urbana, né, que gerou um mapeamento e até projetos, né, para contornar os principais problemas, e só que esse é um plano que já tem alguns anos que foi feito, então os valores estão desatualizados, né, os valores de investimento. Entendi. Mas são valores realmente bem altos, né? Tá ok. Para resolver todos os problemas de drenagem em Sarapuí. A gente vai revisar sim, Márcia, pode deixar, obrigada. Só complementando aqui também, a gente deu uma olhada enquanto estava a apresentação de resíduos de drenagem, realmente na nossa planilha interna aqui os valores são aqueles mesmos, mas a gente vai procurar o economista para a gente revisar essas premissas e qualquer coisa a gente fala com vocês, e o mesmo acontece para a drenagem. Aí só lembrando também que a gente faz esse cálculo, né, da demanda baseado nos indicadores que a gente tem. E a gente sabe que os indicadores de drenagem são falhos, né? Eles têm várias imprecisões, enfim, principalmente pela cobertura do serviço de drenagem, que diferente dos outros eixos, né? Não é feita por domicílio, enfim, não é feita por habitante. Mas aí a gente pode fazer esses ajustes, né? Considerando que vocês já têm outros planos, enfim. Mas é só para reforçar que a gente verificou a informação na planilha, eram realmente aqueles custos, mas a gente vai confirmar com o economista se teve algum erro, se precisa de algum ajuste, ou se não, se está correto, e também se tiver, a gente vai falar para vocês, olha, a gente considerou isso, isso e isso, para que vocês possam entender também, validar esses valores, mas aí a gente entra em contato com vocês logo depois que a gente conversar com eles para falar sobre isso. Joia, e só frisando novamente, seria bacana falar o total de investimentos, mas realmente pontuar esses principais locais, né? Porque se a gente não falar o local e não pontuar o problema nesse determinado local, a gente não consegue captar recurso nenhum, né? Então, daí também o plano ele fica sem função, digamos assim, para o município. Então, é importante que fique bem frisado onde é o problema, né? Essa estimativa de custo e de que forma resolver, para que daí a gente consiga acessar as diversas fontes de recursos aí que hoje a gente tem à disposição. Não, pode deixar. Essa questão dos locais, a gente, né, já estava na nossa mente aqui de acrescentar os locais específicos onde tem essas principais carências aí que precisam ter prioridade, até para facilitar a obtenção de recursos. Bom, obrigada pela participação. Novamente, eu queria abrir o espaço aqui, né? A gente já está chegando ao final aí da nossa oficina. Eu queria ver se vocês têm mais alguma dúvida em relação a qualquer um dos eixos que foram apresentados, né, em relação às ações institucionais. Então, eu vou abrir o espaço aqui, caso vocês ainda queiram fazer alguma colocação em relação aí a esse conteúdo que foi apresentado aqui para vocês. Marcos? Não, eu gostaria só de saber quais serão os próximos passos, né? Sim, eu vou passar para vocês agora, né? A gente criou um site que tem esse layout aí, né? Que a gente está apresentando aí nesse slide agora, aonde que a gente está disponibilizando aí todos os documentos que foram realizados ao longo desse processo, né? Desde os documentos mesmo, as gravações das oficinas, né? E também, o próximo passo agora é pegar todas essas contribuições que vocês passaram para a gente, né, tanto a Sabesp quanto a Prefeitura, né, e fazer uma readequação, levando em consideração que a gente apresentou aqui hoje uma versão preliminar, né, desse documento, e que a gente vai fazer essa adaptação, esse ajuste, e vai disponibilizar ele para consulta pública.
né? Então, assim, a gente gostaria de pedir o apoio de vocês também aí, né? Nesse processo, a gente vai encaminhar para vocês aí, para fazer essa divulgação nesse mesmo site que eu estou apresentando aqui, encaminhei também o link para vocês aí no chat. A gente vai disponibilizar esse documento, né? Como eu disse, já readequado, com todas essas informações. Então, assim, ele vai ficar disponível aí por 20 dias, né? Onde que toda a população vai ter acesso, né? Todos vocês terão acesso para novamente ver se está tudo ok, né? Se está tudo aí dentro da realidade do município de vocês, de Sarapuí. E aí, posteriormente, a gente vai fazer a audiência pública, onde que a gente vai apresentar todo esse conteúdo, né? De todo o plano aí, e vai ser aberto para, né? Como essa oficina também foi, porém voltada mais aí para o pessoal do grupo de trabalho, né? Da Sabesp e da prefeitura. Esse evento, a audiência pública, ele vai ser aberto, né? Aí para o público, para todo mundo participar, onde que a gente vai apresentar, né? Todo esse conteúdo aí que foi trabalhado ao longo desse processo. Então, assim, a gente conta muito com o apoio de vocês, né, quanto a essa questão aí da divulgação mesmo, né, da mobilização para que as pessoas possam participar e acompanhar o final aí, né, da revisão do plano. Ficou esclarecido, Marcos? Ficou sim, muito obrigado. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Em relação a essas etapas, as próximas etapas, né? Então, a gente tem aí os nossos e-mails, né? Caso vocês ainda permaneçam com dúvida ou queiram encaminhar alguma contribuição, né? Vocês podem enviar para a gente aí diretamente, ou entrar em contato através do telefone também, né? Que vocês têm esse contato aí, vocês podem ficar à vontade. Que a gente sabe, né, que aqui, como eu disse, a gente apresentou o documento mais sintetizado, né, ele é muito longo, então, assim, pode ser que vocês lendo depois ainda tenham essa dúvida e podem ficar à vontade em encaminhar para a gente. Acho que é isso, então, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, Raíssa, a gente... Eu quero só uma colocação aqui. Sim. Até a próxima semana, a gente vai conferir esses cálculos todos e aí a gente entra em contato com o Antônio e com o Márcio para dar um retorno sobre eles. Em relação à Sabesp, eu estou entendendo que estão ok as informações técnicas, então a gente, finalizando aqueles ajustes gerais que a gente já acordou para os outros municípios, e estaria ok, né? Certo, Marcos? Para a gente fazer a versão final, tá? Aí só para a gente ter um planejamento interno, que aí depois que a gente ajustar essas questões com a prefeitura dos custos, aí a gente já pode disponibilizar para consulta pública. Vocês chegaram a receber a devolutiva da Sabesp, né? Recebemos. Que foi analisada pelo gerente da área. Isso, tá ok, tá ok. recebemos sim. Obrigado. Não, acho que da minha parte seria isso, só agradecer mesmo a participação, novamente, né, do Antônio e do Márcio, que já tinham discutido com a gente, da Sabesp também. Eu acho que foi muito produtivo, acho que a intenção dessa oficina, desse momento agora, é realmente promover essas discussões para que o trabalho realmente seja utilizado para vocês no futuro, que não fique um documento de gaveta, que ele seja realmente efetivo para o planejamento aí do município, da prestação dos serviços. É isso, obrigada. Obrigada, pessoal, e a gente vai entrar em contato com vocês aí para encaminhar, né, o link, o convite, né, para que vocês possam nos auxiliar aí nessa mobilização. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês, até mais. Obrigado, Tchau, até pessoal. mais. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde.